Eu não sei em que você crê, mas eu acredito que você acredita em algumas coisas. Entendeu? Eu sei que você acredita em algumas coisas. Agora, você já parou para pensar que nem tudo que você acredita pode ser verdade? Você pode estar acreditando em mitos. Esta série de mensagens vai trabalhar justamente sobre a questão de mitos. Mitos que geram sofrimento. Então, quebre os mitos do sofrimento. Eu tenho certeza que muita gente está sofrendo de coisas que não deveria sofrer, porque está acreditando em coisas que não deveria estar acreditando. Então, durante esses próximos 5 domingos, vamos quebrar esses mitos que geram dor e sofrimento para as nossas vidas. E hoje vamos ter a primeira mensagem desta série, a real felicidade. Não uma pseudo-felicidade, mas a real felicidade. Se você tem uma Bíblia, abra no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, e deixe-a aberta. O mito, ele acaba gerando a credibilidade para aqueles que gostam daquele mito. E as pessoas começam a depositar naquele mito a sua confiança. E isso é muito perigoso, porque Jesus também, no Sermão da Montanha, ele diz no capítulo de número 6, verso 21, que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Repita comigo isso. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quer dizer, o que você acredita, o que você foca, onde você coloca os seus valores, aí vai estar o seu coração. Faça até um exercício. Olhe a sua agenda de segunda até o próximo sábado. O que tiver na sua agenda, aí estará o seu coração. Se na sua agenda só tem espaço para trabalho, o seu coração está no seu trabalho. Se na sua agenda não tem nada de Deus, Deus não está no seu coração. Se não tem tempo devocional, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, está dizendo que Deus não está no seu coração, não está na sua agenda, nem no seu radar. E é para tratar esta questão que vamos desenvolver esta série, para que você quebre os mitos do sofrimento, encontre a verdadeira felicidade. O que é mito? O mito é a mais antiga forma de conhecimento. Você já ouviu falar na mitologia grega? Os gregos tinham muitos mitos, histórias que eles contavam, que eles acreditavam. Os egípcios também tinham muitos mitos. Mitos da consciência existencial e, ao mesmo tempo, da representação religiosa sobre a origem do mundo, sobre os fenômenos naturais e sobre a vida. Muitos mitos acerca... Não havia, no passado, muito conhecimento sobre o Sol, então se criava mitos sobre o Sol. Não havia muito conhecimento científico sobre a chuva, então se criava muitos mitos acerca da chuva. Então a pessoa acreditava no que ouvia, e assim vinha, de geração para geração. O mito, do grego mitos, é uma narrativa de caráter simbólico relacionada a uma cultura. O mito procura explicar a realidade, os principais acontecimentos da vida, os fenômenos naturais, as origens do mundo, do homem, dos deuses, dos semideuses, dos heróis e do universo. Sua função, portanto, é descrever para lembrar e interpretar a origem. Quando Paulo prega em Roma, tinham muitos mitos que com a pregação do Evangelho precisava ser quebrado, porque os romanos, eles foram altamente influenciados pela filosofia grega, e a filosofia grega estava cheia de mitos, cheia de histórias. Então era necessário tirar uma crença para colocar a crença verdadeira. Na definição do dicionário sobre mito, mito é o relato sobre os
seres e acontecimentos imaginários acerca dos primeiros tempos, épocas e histórias. Narrativa de significação simbólica transmitida de geração em geração, dentro de um determinado grupo e considerado verdadeira por ele. Ideia falsa que distorce a realidade e não corresponde a ela. Pessoa ou fato real valorizados pela imaginação popular. Nem toda narrativa de geração a geração é um mito. Inclusive, o Velho Testamento foi escrito depois de que esse recurso foi usado pelo povo de Deus. No início, não tinha ainda a Bíblia. E o povo de Deus usava a tradição oral para explicar o plano de Deus, o projeto de Deus. Depois é que Moisés escreveu a lei de Deus, mas isso bastante tempo depois. Então não quer dizer que tudo que se conta de uma geração para outra é mitológico, não. Mas os mitos, é esse o meio que ele tem para se desenvolver. Alguns dos mitos que nós temos conhecido têm causado preocupação, estresse e medo na vida das pessoas. E por isso essa série quer quebrar esses mitos para que você não venha deixar de viver tudo que Deus tem para você por causa de mitos mundanos que você foi recebendo por herança. E num país religioso como o nosso tem um monte de mito que não são verdadeiros. Por exemplo, eu sou da geração dos anos 70 e que foi ouvindo do pessoal mais velho, alguns até diziam assim, só não mostrava o verso: de 1000 passará, mas 2000 não chegará. Né? Isso foi um mito. E aí, quando foi chegando o ano 2000, o pessoal ficou com medo do mundo acabar, porque, segundo alguns, de 1000 ia passar, mas de 2000 não chegaria. Pois bem, como era um mito, 1000 passou, 2000 passou também, e nós ainda estamos aqui. No Brasil tem muitos mitos. Um deles diz o seguinte: não importa em que você crê, o importante é ser sincero. Você já ouviu isso, não já ouviu? As pessoas não estão muito interessadas no que você crê, desde que você crê em alguma coisa. Tudo bem, o importante é crer. Se você crê, está jóia. Basta crer em alguma coisa, ser uma pessoa sincera, isso é um mito. Porque não basta crer. Para nós, cremos que você precisa crer em Deus através de Jesus e na palavra revelada de Deus. E ser só sincero não é o suficiente. Nós cremos que, além de crer, pode anotar no seu esboço, é necessário verdade. Porque se você crê em uma mentira, este mito vai destruir você lá na frente. Você precisa crer, mas crer na verdade. Há algumas crenças em sua vida que, se você não as corrigir, você vai ficar altamente prejudicado e pode até mesmo acabar destruído. Eu tenho visto ao longo do tempo pessoas se acabando porque acreditam em mitos. E vão crescendo na sua adolescência e na sua juventude, consumindo esses mitos. Agora sim, abra sua Bíblia nesse texto de Mateus, capítulo de número 7, versos 24 a 27. Faz parte do Sermão da Montanha. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir. Se não, basta você ouvir. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus ensinou isso e, segundo o texto, se você ler algumas palavras mais, o verso seguinte,
As pessoas estavam maravilhadas quando ouviram estas palavras de Jesus. Por quê? Jesus falou palavras de sabedoria. Ele disse que todo mundo está sujeito a problemas e tempestades. Ele conta que um dia a chuva cai, os rios transbordam, os ventos sopram, mas há uma diferença. O tipo de construção da casa determina se ela suporta ou não. Todos nós estamos estarrecidos com as imagens do grande terremoto e tsunami do Japão. Nunca em toda a história da humanidade uma catástrofe natural foi tão fotografada e filmada. Até porque acredito que o Japão é o lugar que mais tem a máquina de fotografia e câmeras do mundo, né? O japonês, ele carrega uma de um lado e outra do outro. E então, altamente registrado isso. E você notou que as casas se destruíram como se fosse de papelão? É porque naquela região do mundo, o Japão está muito sujeito a terremotos. Inclusive, desde o dia que aconteceu aquele primeiro terremoto até hoje, mais de 300 outros pequenos terremotos e tremores aconteceram. Então, as pessoas estão acostumadas com terremoto, então elas constroem as suas casas de maneira leve, para se cair, não matar quem está dentro. Então, é comum já se esperar o terremoto, então as casas não são feitas com alvenaria, como nós temos aqui. Se vier um tsunami naquela mesma proporção, com ondas de 3 metros de altura, lá em Caraguatatuba, em Ubatuba, ele não vai causar a destruição que causou lá. Vai ter muito estrago? Vai. Mas não tanto, porque as casas aqui são feitas de fundação com concreto e com alvenaria. Porque nós não estamos acostumados com isso. Querido, a maneira como você constrói a sua casa, qual a fundação que ela está estabelecida, é que vai determinar se você está esperando ou não um terremoto sobre a sua vida. Da mesma maneira, também, quando acontece um pequeno terremoto aqui, as coisas são diferentes, porque nós não esperamos terremoto. O terremoto que aconteceu no Haiti foi bem menor do que aconteceu no Japão. Mas no Japão teve menos morte no terremoto do que no Haiti. Porque no Haiti as casas não têm dinheiro para construir casas com boa fundação. Então quem não espera sai mais prejudicado. E no caso do Japão, o tipo de construção é feito para cair mesmo. E os prédios são feitos para balançar e não cair. Querido, na sua vida, como que você está colocando os valores centrais da sua vida? Em cima de mitos, de história, ou em cima da verdade revelada da palavra de Deus? Porque senão sua casa vai cair. Porque o vento vai bater, o rio vai transbordar, e se não tiver uma boa base, você vai ter outra coisa lá na frente, senão muito prejuízo. Veja bem, 6 verdades acerca do que você crê, porque a questão da fé é fundamental. Todos nós aqui cremos em alguma coisa, mas mais do que crer, você precisa crer em uma verdade. E você precisa entender muito bem essa questão. Veja bem, para que você possa quebrar os mitos do seu sofrimento, você tem que entender: o que eu creio é minha escolha. Diga comigo: o que eu creio é a minha escolha. Tudo que você crê é uma questão de decisão. Leia comigo Romanos capítulo 1, verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoram e servem o que Deus criou, em vez de adorarem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. O hinduísmo crê
em coisas ou em seres criados por Deus como objeto de adoração. Na Índia tem mais de 33 milhões de deuses e muitos deles são seres criados da natureza. Alguns são mitológicos, da cabeça mesmo, do imaginário. E outros é como rato, cavalo, vaca, animais e insetos. A Bíblia fala sobre isso. Trocaram, está bem claro aqui, trocaram a verdade de Deus, que está aqui, por uma mentira que receberam dos seus antepassados. Em vez de adorar a Deus, adoram a criação de Deus. Ninguém força você a crer nada. Tudo que você crê por espontânea decisão. Ainda mais num país livre como o nosso. Se eu não quero crer em determinada coisa, eu não preciso crer. Você crê naquilo que você quer crer. Ninguém me impede. Por exemplo, tem pessoas que até hoje acreditam que Elvis não morreu. Tem pessoas que acreditam que Elvis não morreu. Camarada gostava tanto do mito que Elvis morreu de overdose dentro da sua casa, mas tem gente que acredita que ele está em algum lugar. Por exemplo, tem gente que jura que viu o ET de Varginha. Na cabeça dele, ele pode até descrever o ET de Varginha. Ele criou um mito, ele acredita. Mas eu conheci um senhor, já é falecido, que ele não acreditava de jeito nenhum que o homem foi à Lua. E você pode falar, pode argumentar, para ele o homem nunca pisou na Lua. Isso foi uma ideia dos americanos. Ele criou esse mito na cabeça dele. E assim a humanidade caminha. Tem pessoas que decidem acreditar nas coisas mais estranhas. Aqui está o ponto. Você não pode culpar ninguém pelas coisas que você crê. Nem boas, nem ruins. Agora, você não pode também ser ingênuo e achar que não tem alguém querendo fazer a sua cabeça com relação a mitos. O tempo todo. Todos os filmes que você for ver no cinema, todas as telenovelas, elas têm mensagens, eles têm mensagens subliminares para gerar mitos na sua mente. Minhas crenças são uma escolha que eu faço, e algumas delas precisam ser substituídas. Então, veja bem o que você crê, veja bem qual é a base do que você crê. Porque algumas das suas crenças você vai precisar mudar. Então, guarda isso no seu coração. Para quebrar os mitos do sofrimento, você tem que estar consciente de que tudo que você crê foi uma questão de escolha. Você decidiu acreditar. Segundo, o que eu creio determina o meu comportamento. Provérbios 4, 23. Isso aqui precisa ser muito bem analisado por você, querido amigo que está me ouvindo pela internet ou veio aqui hoje. Leia comigo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Por exemplo, se alguém um dia diz que você não vale nada e você acredita nisso, isso é um mito, porque você vale sim, mas você vai se criando com autoestima, baixa estima. Isso vai se voltar contra você. Todo comportamento é baseado numa crença. Então, tome cuidado com o que você pensa, porque esses pensamentos vão dirigir sua vida. A sua vida é determinada pelos seus pensamentos. Primeiro você pensa, depois você faz. Por isso que lá em Miqueias, a Bíblia diz: ai dos que tramam mal no calor dos seus leitos. Porque se você começa a maquinar o mal, é esse mal que você vai praticar. Há uma crença por detrás de cada ação da vida. Tudo que você faz tem uma crença consciente ou inconsciente por trás. Por exemplo, você entrou aqui, escolheu uma cadeira e sentou. Você perguntou para a cadeira se ela te aguenta? Não, você acredita que ela vai te suportar e pronto, não é?
Por isso é que na igreja a gente colocou essas cadeiras aí que está aí há 10 anos. Eu sei que aquelas branquinhas são meio duvidosas, né? Já deixou aqui o pessoal mais pesadinho como eu na mão. Porque aí a gente não sabe se aguenta ou se não aguenta, né? Mas, você acredita nisso e pronto. Você chega num restaurante. Você chega, entra, pede o cardápio e escolhe. Você acredita que aquela comida não está contaminada nem envenenada. Porque senão você não comeria. Mas via de regra, ore. Tá? Não confie. A Bíblia diz, tudo que colocar na tua frente, você pode comer, mas ora primeiro. Você entendeu? Seja para sentar, seja para comer, nós acreditamos. E porque acreditamos, vivemos. Tudo na vida precisa de crença. E essa crença determina o nosso comportamento. Com relação à nossa vida espiritual, não é diferente. Tudo que você faz tem uma crença por detrás. Rima e é assim mesmo. Tudo que você faz tem uma crença por detrás. Agora, o problema é que, no que tange a sua vida espiritual, estas crenças podem estar erradas. Você pode estar sincero, mas crendo sinceramente em coisa errada. Então, avalie bem a sua vida. Terceiro, escreva aí. O mundo sempre ensinará mitos, o tempo todo. Existe uma fábrica de mitos. Há uma criatividade para os mitos impressionante. 2 Pedro 3,3 diz, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Está profetizado aqui. Então, à medida em que vamos vivendo e que vai se aproximando o tempo do fim, da volta do Senhor, os mitos não vão diminuir. Eles vão aumentar, as pessoas vão acreditar em muita coisa que não existe. Seguirão as suas próprias mentes. Por exemplo, pode colocar aí as ilustrações. Tem gente que acredita em Saci Pererê. Mas, gente, tem gente que não acredita, não é nem como lenda só não, acredita mesmo que existe Saci Pererê. E ficam pensando nisso o tempo todo. Já se interagem com isso. Mula sem cabeça, tem gente que acredita que tem mula sem cabeça, pode colocar aí. Mula sem cabeça, boitatá, né? Acredita, não quer nem entrar na mata. Iara, né? A chamada rainha das águas. Iemanjá, tem gente que acredita tanto em Iemanjá que vai visitar ela lá no mar. Tem gente que acaba afogado porque vai visitar Iemanjá. Tem gente que acredita em sereia, né? Tem gente que acredita em pé grande. Eu sei que tem uns aqui, mas tem gente que acredita em pé muito grande. Tem gente que acredita em coelho da Páscoa, né? Acredita mesmo que coelho bota ovo. Tem gente que acredita em gnomos. Esse tempo a Xuxa diz que ela vê gnomos todos os dias. Ogros. Tem gente que depois do Shrek acredita que eles existem. Papai Noel, né? Tem gente que espera ele até meia-noite, todo ano. Vampiros. Nossa, agora no cinema está um tal de vampiro. Esse dia saiu um filme, um produtor cansado de tanto filme de vampiro, ele fez um filme com o título Que os Vampiros se Mordam. De tanto filme de vampiro. Lobisomens, fadas, né? Tem até a fada madrinha, bruxas, né? Agora elas não são feias mais, né? Elas são bonitas, tem revistas, tem nome americano, Wicca, né? Para atrair as pessoas. Por exemplo, eu também acabei de estar no prelo o meu novo livro. É sério, né? O meu novo livro, Emagreça pelo Poder da Oração. Está sendo produzido aí pela editora Inspire, né? Pela editora Inspire. Olha, tem pessoas que já estão pensando agora, terminar o culto, já reservar o seu. Né? Isso era, pastor, era o que estava faltando. Eu ia sugerir para o senhor escrever um livro desse. Olha,
Você está rindo, mas é sério. Tem gente aqui que se eu falar que no final do culto eu estou dando autógrafo num livro desse, vai lá comprar. Porque está tão desesperado para emagrecer que acredita que orando vai emagrecer. A não ser que o livro fala emagrecer pelo poder da oração. Aí a oração tem que ser de mãos levantadas, pulando o tempo todo, aí sim emagrece, não é? Emagrecendo pelo poder da oração. Você não vai queimar gordura orando de forma tradicional, não. Agora, são mitos. No meu tempo de infância, dizia lá em Córrego do Ouro, da onde eu nasci, que tomar manga com leite era veneno, que comer jaca de noite matava, e assim um monte de coisa. Mas eu nunca vi ninguém morrer por causa dessas coisas. Eu lembro quando Leila nasceu, a nossa primeira filha, todo mundo que ia fazer uma visita dava uma receita para ela. Esses eram os mitos. E ela teve parto normal e foi logo para casa. E eu lembro que uma senhora chegou e viu ela com a cabeça lavada. O cabelo ainda estava molhado. A mulher quase bateu nela, porque ela tinha lavado o cabelo e ela estava de resguardo. Mas, gente, faz sentido. Se não lavar, que é perigoso. Porque está sujo, vai contaminar, não é? Água, limpeza, nunca é demais. Mas são os mitos. E vivemos assim o tempo todo. A televisão e a tecnologia têm misturado a ficção com o emocional das pessoas. Por exemplo, se você assistir telenovelas e você for listar os mitos que você ouve, é impressionante. Lá vai dizer coisas assim como: todos os seus problemas são culpa de alguém. Você vai sempre ver alguém que se sente culpado e o problema é do outro. O mundo deve a você felicidade, e o pior é que não deve. Não deve. Você será feliz se tiver o que deseja. Isso não é verdade, é um mito. Não existe nunca uma razão para sentir-se culpado. Claro que tem. Todas as crenças são igualmente válidas. Claro que não é. Pornografia e perversão são inocentes. Não são, tem preço pago. Preço a ser pago. Você pode ter o que quiser. Até o Boticário, esse tempo, lançou uma campanha de Natal com esse tema. Você nunca deveria esperar por nada. A resposta está dentro de você. Nos livros de autoajuda, então, isso é o tempo todo mostrando. Procura que a resposta está dentro de você. Claro que não está. Você não é Deus. E agora, ultimamente, tem um grupo aí querendo legalizar a maconha. E até me decepcionou ver o ex-presidente, que eu admiro, embora ele é ateu, mas no que tange a sua parte administrativa, ele foi muito importante para termos o Brasil, que hoje foi chamado pelo presidente Obama, que aqui está na nossa nação, que o futuro chegou para o Brasil. E o Fernando Henrique foi muito responsável por tudo isso, todo esse progresso no nosso país. Mas esses dias ele viajou na maionese. Ele disse que não tem problema não, que fumar maconha não tem problema e que o caminho é legalizar mesmo. E um monte de gente está falando nesse assunto e tal. Veja um vídeo aí que foi gravado por uma senhora. Pode colocar esse vídeo aí. Claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque está tudo quieto, assim, a pantera está quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real, na verdade, ela dizem, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica, de repente você fica, tem assim, uma coisa de
Você vai, entende? Você vai. Depois você se pergunta a si mesmo, para onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome. Me chamavam Helena. Eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. E me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né, claro. E o médico, imagine que ele começou a tomar nota e disse, desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei, isso o quê, doutor? Eu saí de lá sem saber o que era isso. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias, não pulo nenhum. E não estou viciada. Agora, então um chá que dizem na classe teatral corre, um nome de um chá que aviva a memória. Esqueci o nome do chá. Ela é amarelinha. Margarida, você pode ver para mim um chá, meu bem? Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui, toma um chá e fica numa boa. Às vezes dá até dança. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui. Agora tem uma coisa que é muito engraçado, sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto todos os dias da minha vida, eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, um grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade? O negócio é o seguinte, essa é uma atriz, isso não é verdade. Ela é uma atriz, Ana Lúcia Trigueiro, ela é contra a legalização da maconha, e ela fez algo para mostrar como que as pessoas que defendem isso viajam. Porque, gente, é isso que acontece. Quem conhece pessoas que estão lutando para sair da maconha, e quem aqui já usou sabe disso. Você fica, né? Você é daquela ali que diz, olha, eu fumo há 30 anos, mas não sou viciado, não. Né? É igual também a pessoa com álcool. Porque a negação é uma tendência de quem acredita nesse mito, não é? Eu tenho uma irmã que ela fumava, mas não fumava na frente da minha mãe. Ora, só ela achava que minha mãe não sabia. Porque quem fuma não esconde. Tem uma coisa chamada que é insuportável. Ó, se você fuma, desculpa aí, mas é complicado. É igual o bafo de quem bebe também, querido. Você acha que vai fumar todas, beber todas e ficar com um hálito gostoso? Não dá, isso não combina com você. Você não foi feito para isso. Mas, quando você está envolvido nisso, é isso que você quer crer. Você quer crer num mito de que não é viciado, que não é dependente e que você não tem mau hálito com relação ao fumo e com relação à bebida. A Bíblia nos fornece alguns conselhos sobre isso. Você sabe que não é verdade, então por que você está crendo? Meus amigos, não acreditem em tudo o que dizem. Não acreditem em todos os que dizem que têm Espírito de Deus. Põe à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas se espalharam pelo mundo inteiro. Então, você não pode crer em tudo que dizem, até mesmo no que tange a espiritualidade. Tem muita coisa que está sendo dita no meio religioso e espiritual que está muito distante da palavra de Deus. Quarto,
Outra coisa que você tem que estar bem consciente no seu coração: a maior parte dos meus sofrimentos tem origem em mitos emocionais. Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você precisa cuidar das suas emoções, até porque quem vive tomando decisão com o coração vai acabar cardíaco, não é isso? Então guarde o seu coração, dele procede toda a vida. Agora tem gente que está arrebentado aí por causa de decisões emocionais. Passou a crer em mitos emocionais e passou a tomar decisões emocionais. Por exemplo, tem mãe e pai que dizem para os seus filhos: você nunca vai casar. E ele acredita nisso, ela acredita nisso. Aí quando aparece o primeiro camarada, o cidadão quem aí para casar, ela casa. A minha mãe disse que eu não vou casar, então eu tenho que dizer para ela que eu vou casar. E aí casa com qualquer ogro que aparece, não é? Volto a dizer, muitos dos sofrimentos têm origem em mitos emocionais. Ah, você não presta. Aí você vai tentar tirar cabo da sua vida porque disseram que você não presta. Uma crença não tem que ser verdade para que ela afete você emocionalmente ou cause inquietação. Você sente vergonha acerca das coisas pelas quais não deveria sentir vergonha. Portanto, mesmo quando uma crença não é verdade, ela causa muitos problemas. Então, avalie bem o que você está ouvindo, o que está entrando na sua mente e no seu coração. Se você deseja superar o estresse, a ira, a culpa, a depressão, a preocupação, o perfeccionismo ou qualquer problema emocional, você tem que ouvir a pessoa certa e criar a base certa para a sua vida. Você precisa esclarecer na sua mente o que é mito e o que é verdade acerca desses assuntos. Um psicólogo chamado Dr. Chris Tourmont, ele disse o seguinte, um dos maiores psicólogos americanos, descendência francesa: a verdade é o mapa da estrada para negociar os desafios difíceis da vida. Sem ela, nós nos perdemos e desenvolvemos problemas emocionais que nos dizem que estamos perdidos. Geralmente, aceitamos a meia-verdade, porque geralmente elas são mais fáceis, mas a verdade é a única estrada para a saúde emocional. Não há outro caminho. Agora, a boa notícia é que a verdade está disponível a qualquer um que deseja. O que também significa que a saúde emocional é possível a cada um. A pergunta mais importante é essa: estou realmente desejando pagar o preço? Na verdade, nós cremos nisso, só falta botar ali o nome da estrada, Jesus, porque ele disse que ele é o caminho. Então, cremos que há uma estrada, sabemos quem é essa estrada, e essa estrada está disponível para todos nós. E por isso Jesus disse em João capítulo 8, 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará dos sofismas, das fortalezas, das mentiras, dos mitos que você foi trazendo para dentro de você mesmo e hoje você está escravo destas coisas. Quinto, a única fonte de verdade absoluta é Deus. O resto tudo é relativo, tudo pode ser. Absoluto é só Deus. Romanos 3, 4, Deus continua verdadeiro, mesmo que todos sejam mentirosos. Esse é o nosso Deus. Esta é uma sentença que você tem que se apropriar para a sua vida. Quem será a autoridade da sua vida? Qual será a base para as minhas crenças e comportamentos? Qual será o manual que basearei para a direção da minha vida? Qual será a bússola que vai me apresentar o meu norte? Qual será o padrão? Você tem que decidir isso. Agora, quando chegamos a esse ponto, você tem duas opções: o mundo ou a palavra, porque são antagônicos. O que para o mundo é verdade, na palavra de Deus é contestado como mentira, e você tem que decidir quem que você vai seguir. O homem diz e Deus diz.
E agora? Tem hora que lá no seu trabalho você vai ser confrontado com isso. E quem será mais confiável? Jesus ou o chefe? Jesus ou o namorado? Jesus ou os pais? Eu sei que terapia ajuda, mas se você acreditar em terapia sem crer em Jesus e na palavra de Deus, você vai fazer 5 anos de terapia, vai ajudar bastante psicólogos, mas depois sua vida vai continuar igual. Porque existe uma base. Não tenho nenhum problema com relação à psicologia. Você que é psicólogo, psiquiatra, terapeuta, tudo bem. Dou todo o apoio à minha esposa, que está cursando psicologia para ajudar as pessoas. Mas tem uma base que nós vamos colocar a psicologia. Se não tiver essa base, dá mais confusão do que solução. Mexer no coração, na mente, no imaginário das pessoas, sem colocar aquele que criou no centro de tudo isso, pode trazer danos irreversíveis. Fique com a palavra de Deus, porque tudo vai passar. Toda terapia passará, todo aconselhamento passará, toda ideia passará, todos os mitos passarão, mas Jesus diz em Lucas 21, 33, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então é isso que vai te sustentar. Creia naquilo que vai sustentar você. Estava ouvindo o testemunho de vida transformada do irmão André Brenan, doutor em engenharia, na semana passada, porque que ele deixou o candomblé. Aí ele estava dizendo uma coisa que, o que ele começou a questionar é que o camarada que tinha lá o seu orixá, ele tinha que apresentar oferendas para fortalecer o orixá. Se ele não apresentasse constantemente as oferendas, o seu orixá enfraquecia, não podia cuidar da pessoa. Gente, eu tenho um Deus que me fortalece, não eu o fortaleço. Eu tenho um Deus que me carrega, não que eu preciso carregar Ele. Que Deus é esse? Que eu preciso carregá-lo, porque Ele não tem perna para carregar. Que entidade é essa que não tem poder para me proteger, eu é que preciso protegê-lo? Uma questão de inteligência, querido. Deus não mente, e o que ele falou aqui é verdade. Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Então esta verdade ela é baseada no caráter de Deus, e essa é a razão pela qual podemos crer na palavra de Deus, porque é expresso caráter de Deus. Sexto, a palavra de Deus é a chave para a minha saúde emocional e a minha estabilidade. Se aquela mulher do vídeo tivesse baseada na palavra de Deus, ela não estava viajando daquele jeito, mas ela estava baseada em outra coisa. Só a palavra de Deus gera estabilidade. Efésios 6,17, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E Jesus o tempo todo ele afirma a importância da palavra de Deus. Aqui espada do Espírito quer dizer palavra rema, palavra forte, palavra diretiva que divide o pensamento entre luz e trevas, entre salvo e perdido. Nessa série de mensagens nós vamos estar vendo durante toda ela as reais palavras de Jesus para detonar os mitos. E se você olhar com atenção os evangelhos, por exemplo, Jesus nos 4 evangelhos, ele diz 80 vezes ele diz assim, em verdade vos digo. Por que Jesus disse 80 vezes nos evangelhos, em verdade vos digo? Porque no mundo que nós vivemos, os mitos o tempo todo dizem, em mentira te apresento. Então Jesus diz, em verdade vos digo. 20 vezes ele disse a expressão, ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. O que Jesus está nos ensinando? A quebrar os mitos do sofrimento. Uma coisa é o que dizem, outra coisa é o que eu digo.
Você já ouviu muita coisa religiosa até chegar aqui. Você que veio de ocultismo, você ouviu muita coisa. Mas que bom que você chegou aqui. Aqui é ponto final. Pode descer. Pode descer. Você ouviu muita coisa, gerou confusão. Vivemos num mix de religiosidade. É gente que vai na igreja domingo e apresenta uma reza para um santo da sua predileção, e essa mesma pessoa, na mesma cidade, na sexta-feira, vai e faz um despacho para o orixá da sua predileção. Por quê? Porque vivemos nesse caldeirão mix de religiosidade, e há um mito, pessoas acharem que isso é possível. Você vai na Bahia, tem uma igreja dentro de um centro espírita, ou vice-versa. Ora, está lavando lá as cadeiras, as escadas do Senhor do Bonfim, e você não sabe se está invocando entidades ou se está invocando o Senhor. Mas uma coisa o Senhor disse: você não pode ter dois senhores. Então, você tem que decidir. Mateus capítulo 7, 24 diz: quem ouve esses meus ensinamentos e lhe obedece é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Foi isso que Jesus ensinou. Vai vir a tormenta, vai vir o transbordar dos rios, o vento vai bater, isso sobre todas as casas, mas nem todas vão cair. Os maias fizeram um calendário que diz que o mundo vai acabar em 2012. Até ano passado teve um filme de grande sucesso, 2012. Tem um filme que está passando aí, que estreou ontem, que os ETs invadiram Los Angeles. Tem também um outro filme de tsunami, que inclusive foi proibido no Japão. Imagina, né? Uma coisa é verdade: Jesus vai voltar e o mundo vai acabar, e isso não é mito. O mundo trata como mito. Se você vê os filmes, eles tratam como mito. Mas isso não é um mito. Há uma promessa: eu voltarei. E os sinais vão se manifestar como dores de parto. E essas dores de parto vão se intensificar. Sempre teve terremoto, gente? Sempre teve. Mas eles agora estão se intensificando. Em um ano, o do Haiti, o do Chile, o do Japão, da Nova Zelândia, tudo isso em apenas um ano. Sem contar as outras tragédias, como a do Rio de Janeiro. E aí? Primeiro passo para quebrar o mito do sofrimento, então, à luz dessas 6 questões que você ouviu, é compromisso. Você tem que ter compromisso. É isso que vai diferenciar a sua fé dos demais. O mundo tem fé. As pessoas creem em coisas. Como eu disse, tem gente que crê em doente. Tem gente que crê em boitatá. Mas a sua fé é Deus, o grande Jeová, o grande El Shaddai. E Ele tem um Filho, Jesus Cristo, que não é uma força mística, mas é uma pessoa. Essa pessoa, Ele traz felicidade real. Ouvir não é suficiente, você precisa praticar. E o que significa isso? Troque o velho mito por um sistema de crença baseado em uma palavra, que é uma pessoa, verdade. Ele diz que Ele é a verdade. Há uma chave para essa transformação. Deixar, você precisa deixar. Deixe que Deus transforme a sua mente e o seu coração. É uma decisão. E como que isso é na prática? 3 verbos para essa questão da verdade. Primeiro, eu me comprometo a buscar a verdade. Diga comigo. Eu me comprometo a buscar a verdade. Eu acredito que é o caso de todo mundo aqui. Porque se você está numa igreja, domingo à noite, no primeiro dia do outono de 2011, é porque você está buscando a verdade.
Você não veio para a igreja para buscar a mentira. Você veio buscar a verdade. Então, bem-vindo. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá o tempo em que as pessoas não escutarão o verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e ajuntarão para si muitos mestres que vão dizer a elas o que querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade e escutarão as lendas. O que é lendas? Mitos. Lendas são mitos. Folclore, coisa que um dia surgiu na cabeça de alguém, mas que não tem consistência nenhuma. Isso soa para mim como astrologia, ou pelo menos aquelas pessoas que ficam adivinhando coisas. A sua vida é muito especial para Deus. Sua vida é um presente para você viver em cima só de o que disseram, o que pensaram. Enquanto você vive assim, você vive cego. E aí, tateando, andando para lá, andando para cá, sem direção precisa para a sua vida. Isso é muito perigoso, porque uma hora a casa cai. 1 Timóteo 4, 7 diz: fuja das lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça exercícios espirituais. Então, em vez de acreditar em patuá, em galho de arruda, em cristais, em incenso, em saco de sal dentro do bolso, trevo de 4 folhas, figa, acredite em oração, jejum, leitura da palavra, oração, fé, a igreja, o amor de Jesus, a palavra de Deus. Então troque as suas crenças folclóricas e mitológicas por práticas espirituais, por exercícios espirituais que transformarão a sua vida para sempre. Troque aquele amuleto que você tem na sua casa, ou aquela superstição do medo de passar embaixo de uma escada, ou de cruzar com um gato preto, ou de entrar com o pé esquerdo na casa, por uma boa oração em nome do Senhor Jesus. E isso vai fazer toda a diferença. Não é uma viagem intelectual que eu estou propondo a você, mas também não é uma vida mística acreditando só em mitos. É algo que Deus vai usar o seu emocional, que Deus vai usar também o seu físico, mas sobretudo o seu espiritual. Entenda isso de uma vez por todas. 2, então eu busco e eu me comprometo a viver a verdade. A real felicidade está em cima da verdade, e a verdade neste mundo é Jesus. Eu busco e eu vou viver. Dostoiévski, o escritor russo, ele disse: se você buscar a verdade e encontrar a verdade, mas Jesus não tiver na verdade, você deixa a verdade e fica com Jesus. Porque a verdadeira, a real, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Qualquer outra, ela é parcial, ela é tendenciosa. Efésios capítulo 4, 14 e 15, então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas, por meio de armadilha, levam outros por caminhos errados. Ao contrário, falando a verdade com um espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançar a altura espiritual de quem? Cristo, que é o cabeça. Ele é o nosso foco, ele é o nosso alvo maior. Então eu vou buscar a verdade, eu vou viver a verdade que é Cristo, e em terceiro, eu me comprometo a crer na verdade. Você busca, você encontra e você decide crer e viver em cima disso. Leia comigo João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Então não tem atalho, não tem religião, não tem práticas espirituais que leve a Deus, senão através da verdade, que é Jesus. Esse é o segredo da real felicidade que liberta.
Agora, a coisa maravilhosa acerca de Deus é que Ele deseja que conheçamos a verdade para encontrar a liberdade. Ele nos deu um livro, a Bíblia Sagrada, a Sua Palavra, e Ele não apenas deu esse livro, mas Ele pessoalmente veio à Terra para nos ensinar a viver esse livro. E Ele aqui amou, perdoou, chorou, caminhou, tocou, para que todos pudessem ver de uma maneira clara. Você tem apenas que olhar para Jesus, mas você precisa tirar a venda dos seus olhos. Jesus, Ele se tornou homem para que eu e você pudéssemos viver uma vida além da nossa humanidade. O que adianta você ser feliz aqui neste mundo, nessa dimensão, se você não encontrar a real felicidade? Parabéns por buscar a verdade. Aqui você tem a verdade. Decida crer na verdade.